uma noite abençoada sobre a vida de todos aqueles que vamos orar, vamos interceder, também sobre a nossa sociedade, o nosso país, os dias que estamos vivendo e os dias que se avizinham. Em nome de Jesus, temos aí uma hora pela frente maravilhosa, uma hora de fé. Jesus disse: não pudestes vigiar nem uma hora comigo? Então nós vamos aqui orar e vigiar com o Senhor Jesus Cristo para o louvor e a glória do nosso Pai. Eu sou o pastor Anderson Nogueira, da Igreja Cristo Vive Missão, e quero lhe cumprimentar com a graça, a misericórdia, o amor e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Este é o culto, é a live da Igreja Cristo Vive Missão, a Igreja da Missão, em nome de Jesus. Eu creio que nós teremos aí um momento maravilhoso pela frente, e eu quero desde já começar agradecendo a Deus. Antes da reflexão, agradecer a Deus primeiro pela vida do meu irmão Antônio de Almeida. Completou mais um ano de vida nesta última quarta-feira. Louvado seja Deus, mais um ano de vida, com saúde, com trabalho, emprego, com família, com bênçãos do Senhor na sua vida. Parabéns, meu irmão, é 2 anos e 8 meses, mas é menos novo do que eu. Então, louvado seja Deus por esta vida, toda a honra e toda a glória, hein? Parabéns, um grande beijo, um grande abraço. Também quero agradecer a Deus pela nossa irmã Terezinha Delesporte. Estava enfrentando aí uma crise de labirintite forte, mas graças a Deus está curada pelas chagas de Cristo Jesus. Então esta labirintite caiu por terra em nome do Senhor. E também agradecer a Deus pela Vera Melo Araújo. A dona Vera, a senhora Vera, estava internada em situação muito grave, mas para a honra e para a glória do Senhor, quero dar a boa notícia e dizer que também está curada para a glória de Jesus, pelas chagas de Cristo, também está curada. Louvado seja o Senhor. Então, esses 3 testemunhos nesta noite de sexta-feira, o aniversário do meu irmão Antônio e a cura da dona Terezinha e da dona Vera. Louvado seja Deus. Grandes testemunhos, grandes bênçãos, grandes vitórias. Você que tem recebido bênçãos de Deus, você que tem recebido sinais, testemunhos de Deus, por favor, não deixe de testemunhar. Testemunho é uma ferramenta de edificação mútua. Quando a igreja testemunha o que Deus tem feito na sua vida, isso é exemplo para o seu irmão, exemplo para aquele irmão que está ainda passando uma necessidade, está com um problema na saúde, um problema de família, está com a conta virada, enfim, tantos problemas, não é verdade? Mas faça isso, por favor, não deixe de dar seu testemunho. Já já vamos aqui citar os casos para a oração, em nome de Jesus. Também precisamos orar também pelo tempo que nós temos vivido, irmãos, muita dificuldade nesse mundo, na verdade, são guerras e rumores de guerra. Nós temos visto aí já há alguns anos a maior crise humanitária da história, são os refugiados da Síria, mais de 5 milhões de refugiados, a Venezuela também com milhares de refugiados, entrando inclusive no Brasil, na conhecida Rota da Morte, BR-147, que leva para Boa Vista, pessoas que caminham por dias com fome e risco de vida, é verdade, fugindo de um regime falido, demoníaco, satânico, que mata a sociedade, que persegue crentes, persegue a família, acaba com a dignidade das pessoas. Que Deus livre o nosso Brasil, em nome de Jesus. Que Deus livre as nações, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então vamos agora, são 7 horas e 35 minutos.
já aí demos essas boas-vindas e louvores a Deus. Nesses 5 minutos de introdução, vamos ouvir a palavra de Deus. Temos agora exatos 25 minutos para ouvir uma reflexão, 20 a 25, para ouvir uma reflexão bíblica e então partirmos para a oração. Vamos refletir hoje sobre o caso de Ana. Nós temos prometido, esta é a proposta, e nós vamos passar aí o tempo que Deus desejar, 1 ano, ou 2, ou a vida toda, o que Deus desejar. Nós vamos passar aí uma jornada de reflexões por toda a Bíblia Sagrada, nos moveres de oração. Onde houve um mover de oração, onde Deus moveu corações para orar, ou situações que Deus moveu e criou, que levaram pessoas a orar, ou seja, onde tem a gente de Deus orando, seja missionário, seja discípulo de Jesus, sejam apóstolos, seja o caso de Ana, uma mulher frágil, estéril, que se tornou uma das grandes mães do Antigo Testamento, sejam profetas, sejam sacerdotes, reis como Davi, enfim, nós vamos passear pela Bíblia Sagrada, pelas pessoas que oraram a Deus, pelo mover da oração, e nós vamos, assim, precisamos criar uma cultura de oração em nosso ministério. Precisamos criar uma cultura de oração nas famílias da igreja e assim, em nome de Jesus, clamarmos a Deus pelo avivamento, clamarmos a Deus pela intimidade com o Senhor. A oração é uma jornada de transformação. Aprendemos isso semana passada com a vida de Abacuque. Então hoje, Ana e o mover da oração, falando sobre, no meio da aflição, vivamos o mover da oração. 1 Samuel capítulo 1, versículo 9. Abra aí, por favor, a sua Bíblia. A Bíblia é o ingresso. O ingresso é a Bíblia. 1 Samuel capítulo 1, versículos de 1 a 9. Diz 1 Samuel capítulo 1, versículos 9 a 11. Esse é o texto básico. Vamos ler a palavra do Senhor. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana, e com amargura de alma, orou ao Senhor, e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, Adonai Tsevaot, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. É um voto de nazireu, nazirado, ou seja, ele seria dedicado a vida toda para o Senhor. Senhor Jesus, que esta mensagem breve de reflexão possa, como semente poderosa de Deus, cair em terras férteis, que são os corações das tuas ovelhas, e ao cair na terra fértil, esta palavra possa germinar e possa criar raízes e possa produzir muitos frutos, Senhor, frutos de benignidade, frutos de avivamento, frutos do Espírito Santo, o fruto e os dons do teu Espírito, para que tenhamos uma igreja avivada, uma igreja fervorosa, uma igreja que desfruta do poder e da manifestação do teu Espírito. Usa-me, Senhor, agora, através da reflexão, em nome de Jesus, reflexão bíblica, para a glória do Senhor, e o povo de Deus diga amém e amém. Família amada, povo santo, povo de Deus, mais do que vencedores em Cristo Jesus. O povo de Israel, a nação israelita,
foi pela mão poderosa de Deus retirada do Egito. Você lembra que por mais de 4 séculos o povo estava vivendo escravo dos egípcios. O povo vivia exausto, vivia uma escravidão degradante, uma vida degradante. E a palavra diz que Deus ouviu o clamor do seu povo e com mão poderosa tirou o seu povo do Egito. E então, no curso para a terra prometida, na península sinaítica, Moisés subiu ao monte Sinai e lá recebeu os mandamentos. E ali, ao pé do monte Sinai, Deus fez uma aliança com o seu povo, uma aliança de obediência e de promessas, uma aliança com os seus filhos, com os seus escolhidos, para e então os levar à terra prometida. E é fato que no período dos juízes, já com o povo na terra prometida, o povo de Israel mostrou falho neste compromisso de aliança com Deus. O povo de Israel falhou na sua fidelidade, falhou na sua devoção a Deus, ou seja, o Deus que lhes havia tirado do Egito, o Deus que havia feito uma aliança aos pés do monte Sinai, o Deus que lhes havia conduzido por 40 anos naquele deserto, sem permitir que eles morressem, sem permitir que o povo evaporasse, e dando-lhes uma terra que manava leite e mel. A parte do povo era a fidelidade, mas o povo se mostrou infiel, o povo se mostrou aquém de uma vida íntegra diante de Deus, e um período de caos muito grande se estabeleceu. O povo vivia períodos de altos e baixos, como uma montanha russa, altos e baixos, períodos de fidelidade que depois relaxava, e aí períodos de carnalidade, e depois do pecado, você sabe, quando o pecado é concebido, vem a morte, e aí vem problemas, e aí o povo chorava e clamava, Deus levantava um libertador, dava alívio e paz, e o povo era fiel novamente. Enfim, viveu por esse ciclo, estabeleceu-se um caos tremendo. E a palavra diz que a geração que nasceu na terra da promessa já não mais conhecia Deus. Ou seja, era uma nação sem direção, era uma nação que não tinha conhecimento de Deus, não tinha relação com Deus, não tinha vida de oração a Deus, não tinha intimidade com o Senhor. Era uma nação absolutamente mundanizada. O governo não era fixo, não havia um governante de Deus fixo, não havia um homem de Deus fixo na liderança daquele povo. O povo estava desgovernado. E a pergunta que surge, depois de nós termos ciência desse período, depois de ler o livro de Ruth, depois de ler o livro de Juízes, e chegar então ao livro de Samuel, aqui no primeiro capítulo, a pergunta que vem aos nossos corações é: pastor, qual é a esperança para esse povo sem direção? Qual é a esperança que pode haver para uma nação que não tem liderança? Qual é a esperança que pode haver para uma nação que não tem intimidade com o Senhor? Qual é a esperança que pode haver para uma nação que rompeu aquela tradição oral de pai para filhos, geração em geração, de conhecimento e ensinamento do Senhor, rompeu, agora é uma nação mundanizada? Qual é a esperança? Como é que seria possível para Deus mudar a história deste povo? Pastor, quem é que poderia vir para socorrer uma nação com tamanha calamidade? Quem é que poderia ser levantado para ser o libertador, para ser a esperança para esta nação?
E quando nós estamos envolvidos nessa leitura bíblica, o que vem a nossa imaginação é que Deus levantará um Moisés novamente, um Josué poderoso, que Deus levantará um grande guerreiro militar, que Deus levantará alguém de um dom extraordinário. Mas não é isso que acontece. A Bíblia introduz nesse momento a figura de Ana, Eucana, que é o seu esposo, Penina e Ana. Ou seja, uma família desconjuntada, uma família que já culturalmente estava desconjuntada diante da vontade de Deus, porque era uma família bígama. Eucana e as suas duas mulheres estavam contra o desejo de Deus. Então parece isso um contrassenso. Quando a gente está esperando ali um grande mover, um grande terremoto, uma coisa tremenda, você sabe, aparece a figura de Ana, uma mulher estéril, uma mulher frágil. Então, se você ler 1 Samuel 1:1, diz assim, vamos ler rapidamente. Houve um homem de Ramá, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, Zufi, Eframita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival, Penina, a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra, Penina, sua rival, a irritava, pelo que Ana chorava e não comia nada. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? E por que estás de coração triste? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Então, você veja a ideia central do texto. Vamos extrair. Vamos entender que a esperança de tudo isso aqui, a esperança da nação, a esperança de uma direção para Israel, a esperança do livramento de uma vida pecaminosa, a esperança de todo o mal que sobrevinha sobre Israel, está na oração de Ana. Está na figura desta mulher frágil, esta mulher limitada, esta mulher que estava numa situação familiar decadente, numa situação absolutamente desfavorecida. Então Deus vai agir por meio de uma mulher estéril, considerada desfavorecida e frágil. E assim Deus vai mostrar que as coisas não precisam de lógica, as coisas precisam, na verdade, do poder do Deus de toda graça, que ouviu a oração desta mulher aflita, viu a sua aflição, seu coração, e respondeu à sua oração. Deus vai mostrar que o poder é dele, que o mover é dele, que a glória é dele, e que em resposta a uma oração, o milagre pode acontecer. Então Ana orou a Deus numa época espiritualmente fria e secularizada. Assim como nós, amado, assim como você pode estar me ouvindo hoje dizendo: meu pastor, estamos num mundo de pernas para o ar, o doce é chamado amargo, o amargo doce, é problema de todo lado. A cada dia que você liga um jornal de manhã, falta sair sangue pela televisão. É perseguição no trabalho, é perseguição na faculdade, é perseguição na vida
pessoal, perseguição de todos os lugares, a família está desconjuntada, o marido não quer saber de Jesus, os filhos estão no caminho das drogas, do ilícito, do adultério, tudo está difícil. Veja um pouquinho atrás, em Juízes, capítulo 2, versículo 10. Olha lá, olha o quadro que Ana estava inserida. Juízes 2, versículo 10 diz assim: foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram os Baalins, deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses da gente que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Você veja que o povo que nasceu na terra da promessa não conhecia Deus. Isso está lá em Juízes 21, 25, que é o último versículo de Juízes, termina dizendo que cada um fazia o que melhor lhe parecia, porque não havia um rei. Ou seja, o povo deixou os caminhos do Senhor, adorava os deuses do mundo, vivia uma vida idólatra, vivia uma vida promíscua moralmente. Cada um fazia o que melhor lhe parecia, porque não havia rei, não havia uma liderança, não havia um homem de Deus, uma figura espiritual para conduzir aquele povo. E quando entramos em Samuel, você veja que o caso agora ainda é talvez mais complicado ainda, porque no capítulo 2, versículo 12 de 1 Samuel diz: eram porém os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Essa expressão hebraica, filhos de Belial, significa que eles eram vadios. Essa é a palavra para o português. Eram homens jogados, sabe, vadios. Eram pessoas que não tinham moral, integridade, valores, princípios. Esses eram os sacerdotes da época, os filhos de Eli. Você veja que triste, que quadro terrível, uma época de apostasia, de religiosidade vazia, em decadência, a nação inteira rendida ao pecado. Mas esta mulher prevaleceu em oração, na presença de Deus, amados. Num dos momentos mais críticos da história de Israel, com sincretismos, o abandono dos caminhos do Senhor, Ana estava sendo oprimida enquanto esposa, porque dividia o seu marido com outra mulher. Era uma cultura bígama, era uma cultura distante de Deus, e o texto faz uma crítica velada quanto a isso, porque diz que Eucana tinha preferência por Ana, ou seja, já havia uma desconjuntura na família. Diz que Penina era rival de Ana, e diz que quando eles iam para Siló para oferecer sacrifício a Deus, no meio do caminho, amado, o pau quebrava, era briga para todo lado. Que coisa terrível! Você imagina a pessoa indo para o templo para sacrificar a Deus e uma brigalhada terrível. Que coisa! Esse era o quadro. Oprimida enquanto esposa, oprimida enquanto mulher, porque era estéril. Socialmente, ela era considerada uma desfavorecida, não era benquista nem bem vista, oprimida enquanto a sua fé, porque as pessoas diziam: olha, você não é tão crédula, você não é tão de Deus, por que você então não pode ser mãe? Mas esta mulher, provada na vida, aflita na vida, desta mulher veio a solução e surgiu o milagre. Veja aí em Samuel 1, versículo 12 a 20, diz assim: Ana então foi orar, entrou no templo a orar, fez um voto ao Senhor, que se Deus ouvisse, se lembrasse dela, ela dedicaria o filho ao Senhor. E no versículo 12: demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios.
porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. Você veja, até na casa de Deus a mulher era mal julgada. E lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi vinho, nem bebida forte, porém venho derramando minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli, o sacerdote: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse Ana: ache a tua serva à mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Levantaram-se de madrugada, adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana, seu esposo, teve relações com ela, com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Louvado seja Deus. Amado, se você está vivendo num momento de extremas dificuldades, como Ana, eu quero dizer: ore e confie em Deus. Deposite as tuas ansiedades aos pés do Senhor. Essa mulher disse que pela aflição e ansiedade que estava, ela falava diante de Deus, ela falava, ela derramava a sua alma perante o Senhor. E Ana então foi abençoada por Deus de maneira muito especial. Ela se tornou uma das grandes mães do Antigo Testamento. Naquele momento, a grande esperança para Israel foi esta humilde e limitada mulher, porque tinha fé no coração e nos lábios tinha oração. Por que a grande esperança? Porque dela veio Samuel. Samuel foi o grande profeta, sacerdote e último juiz na história de Israel. Um homem que naquele tempo de apostasia, de pecado, distanciamento dos caminhos do Senhor, ele trouxe o povo de volta para a presença de Deus. Você pode conferir isso no capítulo 7, versículos 2 a 4. Então isto é simplesmente maravilhoso e nos revela o caráter de Deus, um pouco mais do caráter de Deus e da sua forma de agir. Porque ele pega uma mulher desprezada, uma mulher frágil, uma mulher marginalizada, julgada, mal compreendida, aqui no texto pelos homens. Você veja, o seu marido não compreendeu a sua dor. Ana, eu não sou melhor do que 10 filhos. Uma coisa não tinha nada a ver com a outra, ela queria um filho. E depois ela é mal compreendida pelo sacerdote ali, que a tem por embriagada. Uma mulher absolutamente achacada, desprezada e simples. Amado, não despreze as pessoas simples, nem as coisas simples. Não despreze a oração, por mais simples que ela pareça ser, por mais simples que o ato de orar pareça ser. Nós aprendemos mais do caráter de Deus, porque de uma mulher simples, frágil, descredibilizada, no meio de uma sociedade apóstata, por uma atitude aparentemente simples, que foi a perseverança na oração, a sua confiança em Deus, nasceu o Samuel, o grande libertador, um sacerdote juiz que trouxe o povo para a presença de Deus. A esperança nasceu na oração de uma mãe. A esperança nasceu na oração de Ana. A esperança nasceu da atitude de fidelidade desta mulher. Se você ler depois em 1 Coríntios 1, 26 a 31, você vai entender que Deus pega as coisas fracas para envergonhar as fortes, pega as coisas aparentemente loucas para envergonhar as sábias. Então Ana, ao perseverar no templo em oração, levou consigo 2 curas. Ela em Siló foi curada na alma, porque ela saiu feliz, seu semblante já era outro. E em Ramá foi curada no ventre, porque concebeu e Deus deu a luz para Samuel. Assim, de uma mulher de oração
nasceu milagre para toda a nação. De maneira que eu quero encorajar você, família amada na fé, a não desprezar a vida de oração, a não desprezar esse ato que, por mais que pareça simples, mas é tremendamente profundo, é poderoso. É o mover do poder de Deus, é o poder de Deus em ação. Então nesta hora, amado, amada, una-te comigo, vamos nos unir em oração, vamos criar um grande exército de oração, vamos fazer da nossa casa uma base de oração, vamos clamar, pedir, buscar, bater. Por mais que estejamos num contexto de uma sociedade secularizada, valores invertidos, um mundo hostil e atroz, um momento complicado, por mais que você esteja descredibilizado pelas pessoas por estar enfrentando problemas de saúde, problemas financeiros, problemas da família, problemas que são como uma tempestade, inadministráveis, imprevisíveis, fora do seu controle, coisas que você não semeou, mas elas estão ocorrendo porque nesse mundo temos aflições. É hora de oração, é hora de colocar diante de Deus, é hora de pedir, buscar e bater. E eu creio no Deus que realiza grandes milagres. Então vamos colocar diante do Senhor agora. Coloca aí os teus casos, coloca aí a tua família, coloca aí o que você precisa que Deus responda. Vamos orar também por toda a nossa lista de oração. Nós temos aqui muitos nomes, e dentre eles, nesta semana, a dona Arlete da Silva Morim, que está hospitalizada, fazendo tratamento com infusão de corticoides, em razão de uma paresia nas pernas, que começou depois do Covid, ou seja, uma perda parcial de motricidade nas pernas, dificuldade de motricidade nas pernas, como consequência do Covid. E o Daniel Mencari, 15 anos, internado no HCN Niterói, com traumatismo craniano e coma induzido e pneumonia. E todas as pessoas da lista, oremos sempre também pelo ministério, pela igreja, pela comunidade evangélica a que nós estamos congregados e amamos de todo o nosso coração em Cristo Jesus, para que as portas se abram continuamente e nós tenhamos cada dia mais possibilidades de avançar na evangelização e no crescimento do ministério. Vamos orar, igreja, vamos clamar, igreja. Você está aí como Ana, você está vivendo hoje como Ana, você está enfrentando problemas como Ana, você está diante de oposições terríveis, você está sendo hostilizado ou mal compreendido como Ana o foi por Eucana, seu marido, e por Eli, o sacerdote. Você está sendo achacado pela sociedade, pelo fato de que Ana era estéril, a sociedade a considerava uma amaldiçoada. Você está vivendo problemas maiores do que você pode resolver, e a única solução é a oração. Então eu vou lhe dizer, creia no poder da oração, creia no poder de Deus, creia no Senhor dos Exércitos, Adonai Tsevaot, creia neste que era, que é e que há de vir, Jesus, o Todo-Poderoso. Pai amado, Senhor eterno e bendito, nós cremos no poder da oração, Senhor. Nós cremos no valor de uma igreja que ora. Nós cremos, Pai, nesse ato de se colocar diante do Senhor, humildemente, Pai, rendidos, de corações e mentes abertos para ouvir a Tua resposta, a Tua palavra, a Tua voz. Estamos aqui, Senhor, buscando relacionamento contigo. Estamos aqui buscando intimidade com o Senhor. Estamos aqui, ó Pai, para apresentar diante de Ti as nossas vidas, Pai, as nossas vidas em oração, para apresentar diante de Ti, Senhor, aquilo que trazemos em nossa alma, trazemos em nosso coração, Senhor, aquilo que temos carregado em nossos corações. Quando Ana andava, talvez as pessoas não percebessem,
mas aquela mulher estava carregando no seu coração amargura, aflições. Talvez quando as pessoas olhassem para Ana e percebessem alguma coisa, talvez lhe a julgassem erradamente, como foi o caso de Eli, que a teve por uma mulher, filha de Belial, uma embriagada, uma mulher do mundo secularizada. Ah, Senhor, aquela mulher foi mal compreendida em casa, aquela mulher tinha uma briga dentro de casa com a rival Penina, e até mesmo no templo em Siló ela era mal compreendida e julgada. Ah, Senhor, que dificuldade para uma mulher fragilizada, uma mulher marginalizada, uma mulher julgada, uma mulher que tinha um estigma social sobre si, de não poder ser mãe, e era tida por uma amaldiçoada. Que drama terrível na vida de uma mulher que ano após ano, ao estar indo para a casa do Senhor em Siló para oferecer sacrifício, durante toda aquela jornada tinha que aguentar, aturar as rixas da rival Penina. Que drama terrível era todas as noites ter que dividir o seu amado marido com outra mulher, por causa de uma cultura bígama, uma cultura contra a vontade de Deus. Que terrível, Senhor, e tenebroso era o momento que aquela mulher vivia, porque a nação estava afastada dos teus caminhos, a nação estava absolutamente secularizada, a nação que havia nascido na terra na promessa, era uma nação que não conhecia os caminhos do Senhor, era uma nação frígida para a vida espiritual. Cada um fazia o que melhor lhe parecia, porque não havia uma liderança, havia necessidade de homens de Deus que liderassem aquela nação. E como se não bastasse o quadro terrível que esta mulher estava inserida, no meio da qual perseverava em oração aqueles que eram tidos por sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, filhos do sacerdote ali, eram filhos de Belial, eram homens vadios, secularizados, mundanos, eram homens que não tinham pudor moral e integridade espiritual. Tanto é que foram mortos. Ah, Senhor amado, pela poderosa mão de Deus. Senhor Jesus, que quadro aquela mulher estava inserida, que luta terrível aquela mulher enfrentava, mas a tua palavra diz que ela perseverou em oração. Ao entrar no templo, Senhor, levando consigo no coração aflições e amargura, achaques e privações, limitações e rivalidades, ela depositou tudo diante de ti. Ela depositou tudo diante do teu altar, porque ela sabia quem tu eras, Senhor. Ela sabia que em ti há solução, por mais que a sociedade a reputasse por uma amaldiçoada, por mais que as pessoas lhe oprimissem enquanto sua fé em Deus, porque Deus lhe havia deixado com a madre cerrada. Ela sabia, Pai, apesar de tudo, que em ti é que estava a solução, que tu mesmo era a solução. Senhor, é maravilhoso observar o teu modo de agir. É maravilhoso, Pai, beber das águas da tua santa palavra. Isso nos traz alento para os corações aflitos. Isso nos traz força para os corações demasiadamente cansados. Isso nos traz alívio e esperança, porque quando olhamos, Senhor, o quadro desta mulher e pensamos no que estamos vivendo nos dias de hoje, ó Pai, muitas das vezes vivendo em contextos difíceis, em termos familiares, em contextos da saúde, meu Pai, que não há, às vezes, esperança de melhoras. Senhor amado, quando olhamos os achaques e perseguições, os vexames que enfrentamos neste mundo vazio de Deus, quando pensamos, ó Pai, nos problemas sociais,
a que estamos inseridos, por causa de anos e anos de descasos, sem lideranças governamentais verdadeiramente interessadas no povo. Ao contrário, governos que, ao invés de servir ao povo, se valeram do povo para serem servidos, enquanto comiam as suas lagostas e viajavam para Paris, e se preocupavam em fazer estágios para mostrar para o inglês que o Brasil pode receber copas. Vivemos pessoas morrendo nas filas dos hospitais, sem gases, sem seringa, sem cama, sem leito, sem dignidade. Pessoas morrendo nas filas para receber míseras migalhas, Senhor, enquanto vivemos num dos países mais ricos deste planeta. Quanta humilhação! Quanta humilhação, Pai! E às vezes isso tudo está carregado no coração. Tudo isso está numa miscelânea sendo trazido no coração. Ai, Senhor, é maravilhoso observar o teu modo de agir. Tu permitiste que Ana, mesmo no meio disso tudo, como numa cereja do bolo, mas olhando para o lado de aflições e problemas, ela ainda por cima era estéril. Era a cereja do bolo, a esterilidade. Levou esta mulher a cair de joelhos, Pai. Ah, Senhor amado, eu me recordo do testemunho daquele cantor Lázaro, que disse que num dos piores momentos da sua vida, quando ele estava viajando de avião para fazer um show, mas estava doente, quase morto, saído do hospital, saúde fragilizada, sem amigos, sem ninguém, Senhor. E naquele avião, meu Pai, em direção àquele show, a única posição corporal que ele conseguia alívio e não sentir dor era de joelhos. Era de joelhos. Ó Senhor, Tu permitiste toda aquela situação na vida daquele homem para que ele se pusesse de joelhos. Para que ele se pusesse de joelhos. Para que ele entendesse que sem Deus ele nada era. Tu permitiste a esterilidade na vida de Ana para que ela entendesse que a única solução para a sua vida estava nos joelhos no chão, estava na vida de oração. Ah, Senhor amado, que nós não precisemos chegar a estas cerejas de bolo de problema, que nós não precisemos chegar, Senhor, a esses estados calamitosos de vida para compreender a solução está na oração, que a solução está nas mãos de Deus, que a solução e o milagre estão nas mãos do Senhor, que a nação brasileira não precise chegar ao estado da Venezuela, que a nação brasileira não precise chegar ao estado que os argentinos hoje se encontram, porque deram seu voto de credibilidade a ladrões, safados, pilantras, picaretas, roubadores, mentirosos, filhos de Satanás, que só querem arrebentar com o povo, com uma política mentirosa. Ou somos cristãos, ou somos socialistas, ou somos cristãos, ou somos de extrema esquerda. Não tem como ser os dois ao mesmo tempo. É preciso que a nação brasileira desperte. É preciso que o mundo desperte, porque os sinais são claros. Senhor amado, a Europa está vivendo crises climáticas tremendas. Centenas de pessoas foram a óbito porque não aguentaram o calor. A Síria tem vivido a maior crise humanitária de todos os tempos. Mais de 5 milhões de refugiados. A Venezuela adentra todos os dias as nossas fronteiras em busca de pão, de dignidade, do Brasil. Misericórdia das nossas igrejas, Senhor.
Porque à volta do mundo, onde o comunismo se instala, onde esse regime maligno, diabólico se instala, a igreja sofre, a igreja é perseguida, as igrejas são fechadas. A primeira coisa que tiram da fachada do prédio é a cruz, porque a cruz é um dos maiores símbolos do cristianismo. Ó Senhor Jesus Cristo, misericórdia do nosso povo, das nossas igrejas, dos nossos compatriotas, dos sofredores, dos aflitos. Misericórdia, Senhor, para que nós tenhamos uma nação levantada que sirva a Deus, para que nós tenhamos uma nação liderada por homens de Deus, que nós tenhamos uma nação liderada por pessoas que dobrem os joelhos a Deus, pessoas que busquem comunhão com Deus antes de promulgar uma lei, antes de legislar com a sua caneta, pessoas que busquem a Deus para saber a vontade do Criador, pessoas que tenham leitura bíblica e meditação da palavra para conhecer o coração do Altíssimo. Sim, Pai amado, que nós sejamos movidos por Ti, Senhor, a observar o Teu modo maravilhoso de agir, através das coisas e das pessoas simples, meu Pai. Que nós cultivemos em nós um coração de simplicidade, porque Tu não ages na arrogância, Tu não ages na soberba, Tu não ages, Senhor, quando nós pensamos de nós mesmos além do que convém, quando nós permitirmos o orgulho, a vaidade adentrarem o coração, nós mesmos estamos fechando a porta para o mover da oração, nós mesmos estamos fechando a porta para o mover de Deus, e aí não adianta nem mesmo orar, porque a oração é tardia. A palavra diz que Deus vira o rosto para o orgulhoso, mas aos humildes concede a sua graça. E muitas das vezes as pessoas até mesmo praticam até mesmo a oração, ou a ida a um culto na igreja, ou alguma atitude religiosa, mas de forma vazia, como mera religiosidade, o que serve ainda para reforçar ainda mais o seu orgulho, a sua prepotência e a sua distância de Deus, da mesma forma como foi o fariseu e o publicano, porque o fariseu, na sua oração, batia no peito e dizia: eu não sou como esses outros pecadores. Mas aquele publicano também batia no peito, mas dizia: eu sou pecador e eu preciso da graça de Deus. Senhor, nós não podemos entrar na vida de oração com orgulhos, com vaidades, com prepotências. Nós não podemos entrar na vida de oração achando que nós em si mesmos somos alguma coisa. Nós não podemos entrar na oração, Senhor, com pensamentos equivocados de grandeza megalomaníaca. Nós, pelo contrário, precisamos nos colocar de joelhos, Pai, e entender como Ana entendeu no meio do sofrimento, entender como o irmão Lázaro entendeu no meio do sofrimento, que é de joelhos, Senhor, de joelhos não apenas corporalmente, mas de joelhos na alma, de joelhos no coração. É se colocar humildemente perante o Senhor, sabendo que no reino de Deus, aquele que quiser ser o maior, seja o que vos sirva, para que então, Senhor, nós tenhamos uma igreja avivada, para que nós tenhamos, Senhor, uma igreja que se põe diante do Senhor dos exércitos e diga: Senhor, vai à nossa frente, Senhor. Vá, Senhor, à nossa frente, endireitando os caminhos tortuosos, aplanando os caminhos esburacados. Vá, Senhor, à nossa frente, Senhor, que Teu Espírito nos conduza, meu Pai. Mesmo no meio de uma geração pervertida, adúltera, mesmo no meio de uma geração distante do Senhor, mesmo no meio das aflições, dos achaques, das limitações e das nossas fragilidades, mostra, Senhor, mostra neste mundo o modo maravilhoso que Tu tens de agir, mostra neste mundo,
Senhor, a forma grandiosa que tu tens de operar o milagre, através das coisas simples, através dos homens loucos que acreditam na pregação do Evangelho, através das pessoas fracas que acreditam na força toda poderosa que tu tens, através das pessoas humildes que acreditam que tu, e somente tu, és grande, és tremendo e poderoso. Sim, Senhor, mostre aos príncipes e reis deste mundo que tu és o Rei dos Reis. Mostre, Senhor, aos grandes mentes da nossa época que tu és o Deus que concede conhecimento e inteligência, porque só tu és soberano. Mostra, Senhor, mostra através de uma igreja avivada. Lembra-te, Senhor, desta igreja, assim como Ana nós oramos. Lembra-te desta igreja que tem vivido uma vida desfavorecida. Lembra-te desta igreja, Senhor, que tem vivido uma vida achacada neste mundo, meu Pai, porque já era para que o Evangelho estivesse correndo no mundo todo, mas parece, Pai, que nós estamos apenas relegados a cantos, Pai, a cantos denominacionais, a bairros, Senhor, e não temos influência no mundo, na sociedade, Pai. Senhor amado, o mundo está de pernas para o ar. O doce é chamado amargo e o amargo doce. Sabemos que isso tudo é parte da Tua palavra para se cumprir os Teus desígnios, mas a Tua palavra diz que o Evangelho correria a todas as nações e o mundo saberia que somos enviados de Deus por causa do nosso amor cristão, por causa da nossa unidade de fé e por causa da pregação do Evangelho. Assim, Senhor amado, que através dos joelhos no chão, através da vida de oração, Pai, a Tua igreja seja despertada. Fazemos a oração de Ana. Lembra-te, Senhor, lembra-te. Diz a palavra que o Senhor se lembrou de Ana, e ela concebeu e deu à luz um filho. Senhor, que nós como ministério venhamos a conceber muitos filhos espirituais, nós venhamos a conceber muitos filhos espirituais, nós venhamos a ver, Pai, pessoas convertidas, pessoas que hoje estão aí no mundo, Senhor amado, perdidos, vivendo uma vida absolutamente distante do Senhor, que nós possamos ser modelo e veículos de Deus, para que Tu convertas estes corações, para que uma grande obra seja feita neste país e um grande avivamento seja produzido, ó Pai, como fruto da ação de Deus por meio de uma igreja de joelhos, por meio de uma igreja que ora, por meio de crentes que se colocam diante do altar da oração com humildade, com simplicidade, diante de uma igreja que tem aprendido a observar o Teu modo maravilhoso de agir, que mostra para todos que o Teu é o poder, Tu é a glória. Senhor amado, que seja um tempo de renovação neste país, que seja um tempo de um grande levante para este povo, que seja um tempo, ó Pai, de grandes sinais e maravilhas. Sim, Senhor amado, que seja um tempo da transferência, Senhor, da riqueza que está no mundo para o Teu povo, porque a Tua palavra diz que haveria essa transferência da riqueza que está lá no mundo, viria para a Tua igreja, para modo de quê? Para que a Tua palavra corra e avance velozmente, Senhor, em nome de Jesus. A Tua palavra diz que iríamos comprar sem ter dinheiro. É verdade, Pai. Faz o milagre, Senhor, eu creio. Produza no meio do Teu povo, Senhor. Senhor amado, nós queremos unção, Senhor. Nós não queremos estar envolvidos com métodos humanos. Nós não queremos estar envolvidos com o pragmatismo deste século. Nós não queremos estar envolvidos com o jeito do mundo fazer as coisas. Nós queremos estar envolvidos, Senhor, com a unção.
Nós precisamos entender que é de unção que nós precisamos. É unção de Deus derramada, é a palavra de Deus sendo pregada poderosamente, e isso se dá através de uma vida íntegra, através de uma vida de meditação bíblica e através de uma vida de oração, Senhor. Não é só os pastores, diáconos, não é só o corpo ministerial, o presbitério da igreja que tem que orar. Toda igreja precisa ter uma vida de oração. Todos os crentes precisam orar a Deus. Nós precisamos, Senhor, levantar um grande exército, Pai. Então nós oramos como o profeta Ezequiel, Pai. Vale de ossos secos, recebam vida nesta noite. Receba vida nesta noite, ó vale de ossos secos. E que em nome de Jesus o Espírito sopre nesta hora. O Espírito sopre em cada família que está orando agora junto comigo. Que o Espírito sopre, Senhor, agora, sobrenaturalmente, sobre as mentes, sobre os corações, Senhor. Aviva essas vidas nesta hora. Traz, Senhor, o sopro da Tua glória. Derrama agora, Senhor, do Teu poder e da Tua graça. Renova estas vidas agora, Senhor Jesus. Que do alto da cabeça à planta dos pés, sinais de cura divina ocorram em nome de Jesus. Que esta cura milagrosa alcance a alma, os corações aflitos que são derramados diante do Senhor em oração. E agora, como anda em Siló, que foi curada na sua alma e o seu semblante já era outro, que nesta hora o semblante e a alegria retorne a esses corações. Em o nome de Jesus, nós repreendemos a depressão, nós repreendemos a tristeza, nós repreendemos, Senhor, o desânimo. Nós declaramos que a alegria do Senhor é a nossa força. Nós declaramos que tudo podemos naquele que nos fortalece. Nós declaramos, como disse Paulo, mesmo estando atrás das grades e perseguido: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos, em nome de Jesus. E que essa alegria esteja pautada não em coisas humanas, em coisas terrenas, Pai. Às vezes as pessoas pautam sua alegria na academia de ginástica, na malhação, na andança na beira da praia, no futebol do domingo. São coisas falhas, são estruturas frágeis. Queremos pautar a nossa alegria, sobretudo, nas promessas de Jesus, na palavra do Senhor, numa vida de oração e leitura bíblica. Senhor, numa vida espiritual íntegra, nos cultos que nós oferecemos a Deus de corpo presente, na unidade do Teu povo, na pregação do Evangelho, sim, Senhor, nas coisas celestiais, antes de tudo. Segundo lugar, família, amigos, igreja. Terceiro lugar, as coisas abençoadas nesse mundo que o Senhor nos deu, passeios e entretenimento. Senhor, tudo com Jesus tem um brilho melhor. Assim sendo, Senhor amado, terminamos a oração agradecendo pelo Antônio de Almeida, que fez aniversário na última quarta-feira. Mais um ano de vida com graça, bênçãos, favor e misericórdia. Agradecemos pela Terezinha Delesporte, que foi curada de uma crise de labirintite. Agradecemos, Senhor, pela Vera Melo, que foi curada, estava internada em situação muito grave, mas o Senhor lhe a curou. Já declaramos e agradecemos pela Arlete Silva Amorim, hospitalizada, fazendo tratamento com infusão de corticóide em razão de uma paralisia nas pernas, que começou depois do Covid-19, e o Daniel Mencari, de 15 anos, internado no HCN Niterói com traumatismo craniano, como induzida em pneumonia. Em nome de Jesus, essas vidas saradas e curadas para a glória do Senhor. E todos os outros nomes da nossa lista continuam em oração em nome de Jesus. Oramos para o louvor e a glória de Deus. E aqueles que creem, concordam e ligam o mover da oração, poderoso mover de oração em nome de Jesus,
que abençoa a vida e abençoa a nação. Digam amém. Digam todos amém e amém. Pois bem, amada igreja, família na fé, povo de Deus, são 8 horas e 30 minutos. Chegamos ao final desta live, completando agora 1 hora de live. Eu quero me despedir de todos vocês, declarando em nome de Jesus que esse mover de oração continue aí na sua casa, continue na sua residência. Você, ao ir dormir, vá dormir embriagado, não de vinho, mas embriagado pelo Espírito Santo de Deus, pelo mover da oração. Em nome de Jesus, você tenha uma noite rica e abundante do Espírito Santo de Deus, do fruto do Espírito e dos seus dons, para a glória do Senhor. A bênção de Deus esteja sempre sobre tua família, para o louvor e a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu espero você no domingo, às 9 horas e 20 minutos, presencialmente, aqui na rua General Roca 340, na galeria, na sala 7, onde estaremos louvando e adorando a Deus, aqui para adorar em Espírito e Verdade, bem próximos da Praça Sans Pena, Tijuca, coração da Tijuca. Pelas redes sociais, YouTube, @Cristo Vive Missão. Acesse o nosso canal do YouTube, por favor. Sobretudo, inscreva-se no canal YouTube, @Cristo Vive Missão. Inscreva-se no canal, ative o sininho e você receberá as notificações todas as vezes que nós estivermos online. Ajude na divulgação deste ministério e da pregação da palavra de Deus por nosso intermédio. Abençoe assim as vidas que tanto precisam ouvir a palavra de Deus. E você estará abençoando a tua própria vida, porque certamente quem confessa ao nome de Jesus perante os homens, será confessado o seu nome perante Deus, e certamente o Senhor Jesus tem grandes galardões para aqueles que o amam e para aqueles que o servem para o louvor da sua glória, em nome de Jesus. Brevemente estaremos também reunidos em Itaipu, na rua Francisco Cruz Nunes, na nossa sede da igreja. Um milagre grande que Deus operou em nosso ministério, nos dando um local próprio, lindo, maravilhoso, abençoado. Nós estamos até hoje aqui irradiantes de tanta alegria, coração transbordante, impactados de tanta alegria, tanto gozo, tanta gratidão a Deus por esse grande milagre. Depois de 20 anos, somente no aluguel e aluguéis caríssimos, o Senhor nos deu uma igreja própria para o louvor da sua glória. A Deus todo louvor e toda glória. Deus multiplique tremenda e abundantemente a vida da família que Deus levantou para semear esse grande milagre. Que Deus possa surpreendê-los com grandes vitórias, com grandes bênçãos, que muito grande é a generosidade e o amor que esta família tem para conosco, para com a obra do Senhor. E certamente o amor e a gratidão são recíprocas, e que seja testemunho para todos os nossos irmãos como vale a pena servir a Deus, como vale a pena ser generoso com a obra do Senhor. Que você aí que me ouve possa ser abençoado e impactado por esse testemunho, e possa ser também, como esta família, generoso para com a obra do Senhor. Que saia agora alguém que me ouve esteja talvez até mesmo ouvindo pela primeira vez, ou alguém aí que me ouça, muito rico, não sabe nem o que fazer com o seu dinheiro. Abençoe a obra de Deus. Temos lá em Francisco Cruz Nunes uma grande obra para fazer, o custo elevadíssimo. Precisamos de ver um milagre de Deus para o louvor e a glória do Senhor Jesus. Abençoe a obra do Pai. No nosso canal do YouTube você terá todas as informações bancárias em nome do Senhor. Amém? Já passei 4 minutos. Sei que já estamos com saudades, assim como eu estou de você, você também de mim e da igreja e do culto e desse mover tão lindo e maravilhoso que é servir a Deus. É muito bom, muito gostoso servirmos a Deus nesse amor, nessa unidade da igreja. Eu lhe amo no amor de Jesus Cristo.
você tenha uma noite abençoada, o melhor final de semana da sua vida, para a glória do Pai. Até domingo, às 9h20. Que a graça, a paz, o amor, a misericórdia e as doces consolações do Espírito Santo se manifestem na sua vida hoje e para todo sempre. Somos o que somos pela graça de Deus. Amém.